Eu nunca esqueci aquela noite de véspera de Natal, porque por mais que eu já tivesse visto gente passando aperto, nada me preparou para o que testemunhei naquele estacionamento do centro comunitário. O lugar sempre foi meio frio e silencioso depois das 8 da noite. Mas naquele dia tinha algo diferente no ar, como se o próprio vento carregasse um aviso. Eu estava por perto quando o carro do Josh parou. E lembro de ver o David, com aquela curiosidade típica de criança, se inclinar na janela e travar o olhar em algo na calçada. Era o tipo de olhar que a gente reconhece na hora, o de quem acabou de ver uma situação que desmonta qualquer pessoa. Quando eu virei para ver o que tinha chamado tanto a atenção dele, encontrei aquela cena que até hoje me arrepia só de lembrar. Uma mulher encolhida contra a parede, abraçando duas meninas tão pequenas que parecia que só o frio já era um peso grande demais para elas aguentarem. A Melissa estava ali como quem tenta desaparecer do próprio sofrimento, mas ao mesmo tempo segurando as filhas com uma força quase desesperada, como se só isso impedisse o mundo de desabar de vez. Eu vi o Josh congelar por um segundo, não de hesitação, mas daquelas memórias antigas que às vezes voltam num estalo só, porque ele já tinha vivido algo parecido depois que perdeu a esposa. Sem pensar muito, ele abriu o porta-malas, pegou um cobertor e uma sacola com comida e caminhou até elas com a pressa de quem sabe que 1 minuto faz diferença. A Melissa tentou sorrir, mas a voz dela quase não saía quando contou que as meninas não comiam direito há 2 dias. E foi ali, naquele pedaço gelado de calçada, que ficou claro para mim que aquela não era só uma cena triste de Natal. Era o tipo de encontro que muda o rumo da vida de todo mundo envolvido. Quando Josh levou as 3 para dentro do centro comunitário, eu fui atrás porque senti que aquilo não ia ser só uma ajuda rápida, e realmente não foi. Assim que entraram, o contraste bateu forte. Lá fora, o vento cortava. Mas ali dentro tinha luz, cheiro de comida quente e aquele barulho leve de gente conversando enquanto organizava as doações. As gêmeas, Ava e Mia, entraram quase sem entender, com aquele jeito de criança que não sabe se pode confiar no que está acontecendo. O David, sem ninguém pedir, tirou o próprio casaco e colocou nos ombros de uma delas, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Foi nesse momento que percebi que, por mais que o Josh tivesse tomado a iniciativa, aquele menino tinha um coração tão grande quanto o do pai. E ver as meninas reagindo a isso, mesmo tímidas, mesmo assustadas, foi como assistir um fiozinho de esperança reacendendo. Enquanto as meninas se ajeitavam perto dos aquecedores, eu vi a Melissa tentar explicar o que tinha acontecido com ela nos últimos meses, e foi duro ouvir. A voz tremia não só pelo frio, mas por tudo que ela vinha segurando sozinha. Ela contou das dívidas que apareceram sem aviso, das mentiras do marido, do dia em que ele simplesmente sumiu, e da forma como a casa onde moravam virou um labirinto de cobranças que não eram dela. Em algum momento, enquanto ela falava, o Josh só balançou a cabeça como quem reconhece a dor alheia, porque já passou por algo que deixou marcas parecidas. Ali, observando os dois, deu para sentir que aquele encontro não tinha nada de coincidência. Era como se cada peça estivesse se encaixando no minuto certo, do jeito certo, mesmo que ninguém ali tivesse noção da proporção que aquilo tomaria. Depois que a Melissa terminou de contar tudo, o silêncio que ficou no ar não foi de constrangimento, mas daquele tipo de silêncio que só aparece quando a verdade pesa mais do que qualquer comentário possível. Eu vi o Josh respirar fundo, como quem digere não só a história dela, mas também a responsabilidade que vinha junto. Ele olhou para as meninas, que já começavam a esboçar sorrisos por causa das mágicas simples que o David fazia, e parecia que algo dentro dele clicou naquele instante. Não era só compaixão, era identificação pura. E foi aí que ele tomou a decisão que todo mundo ao redor percebeu antes mesmo de ele falar. Ele não ia deixar aquela família sair dali para voltar para o frio.
Ele não ia permitir que 3 vidas continuassem à deriva quando ele tinha condições de oferecer um porto seguro, nem que fosse por uma noite. Quando Josh ofereceu abrigo na casa dele, eu senti que até o ar do lugar mudou. A Melissa ficou paralisada por alguns segundos, como se estivesse tentando entender se aquilo era real ou se era só mais uma esperança prestes a desmoronar. As gêmeas, mesmo sem compreender completamente, ficaram mais perto dela, como se aguardassem a resposta. David, por outro lado, parecia animado. Não numa empolgação infantil, mas num jeito leve de quem já tinha decidido que faria parte dessa ajuda também. E, observando tudo, dava para notar que o Josh não fez aquilo por impulso inconsequente. Ele fez porque sabia o que é ter a vida revirada, e ainda assim ter que seguir em frente sem manual, sem apoio, sem descanso. E porque, no fundo, ele enxergou nelas a mesma vontade silenciosa de sobreviver que um dia ele também teve. A caminho da casa do Josh, eu estava logo atrás e consegui ver pelo vidro traseiro o jeito como as gêmeas encostavam a cabeça uma na outra, exaustas, mas finalmente aquecidas. A Melissa olhava pela janela como quem tenta acreditar que a vida ainda pode surpreender, mesmo depois de meses só acumulando golpes. O Josh dirigia, concentrado, mas dava para notar pela tensão nos ombros que aquela responsabilidade recém-assumida tinha peso emocional, não material. E o David, sentado ao lado dela, falava baixinho sobre o quarto de hóspedes, como se quisesse garantir que elas não precisavam ter medo de nada. Foi um trajeto curto, mas carregado de algo que eu só consigo descrever como esperança cautelosa. Aquela sensação que aparece quando o destino muda de direção sem pedir permissão. Quando chegaram, a casa do Josh parecia até diferente. Era simples, organizada, com aquela cara de lar que tinha sido montado aos poucos, depois de muito esforço. Eu lembro bem de como a Melissa ficou parada na porta por alguns segundos, quase sem saber como pisar ali dentro, como se tivesse receio de estragar algo só por existir. As meninas entraram devagar, observando tudo com olhos curiosos, enquanto o David mostrava onde ficava cada coisa. Não tinha luxo, mas tinha calor, tinha cheiro de comida caseira, tinha vida, exatamente o que elas não tinham há muito tempo. E eu, vendo tudo de fora, percebi que aquele momento era muito mais do que um abrigo improvisado numa noite fria. Era o primeiro passo de uma reviravolta que ninguém ali imaginava o tamanho. Ainda naquela primeira noite, enquanto o Josh esquentava comida e o David mostrava brinquedos antigos para as meninas, eu observei a Melissa andando pela casa com aquele cuidado de quem tem medo de ocupar espaço demais. Ela agradecia por tudo de um jeito quase contido, como se estivesse tentando evitar o próprio choro. Mas era impossível não notar o alívio estampado no rosto dela quando viu as filhas finalmente relaxando, comendo sem pressa, brincando sem olhar por cima do ombro. Aquele contraste do desespero congelado da calçada para o calor simples daquela sala marcou todo mundo. Parecia que pela primeira vez em muito tempo elas conseguiam respirar sem sentir que o mundo ia desabar de novo. Quando as meninas foram dormir, a casa ficou num silêncio diferente, daquele tipo que carrega tanto cansaço quanto gratidão. A Melissa sentou à mesa com uma caneca quente nas mãos, tentando colocar em palavras tudo o que tinha acontecido nos últimos meses. Eu ouvi ela falar sobre como tentou manter as contas em ordem, como descobriu dívidas absurdas feitas pelo marido e como ele fugiu sem deixar mais do que o rastro da destruição. O Josh ouviu tudo com paciência, sem interromper, apenas fazendo aqueles pequenos sinais de cabeça que mostram que a pessoa está realmente ali, presente, e eu percebi naquele instante que ele não estava só oferecendo abrigo, estava oferecendo dignidade, coisa que ela já não sentia há muito tempo. Nos dias que seguiram, eu acompanhei de perto como aquela casa mudou de ritmo, sem que ninguém precisasse forçar nada.
A Melissa começou a ajudar naturalmente nas tarefas, organizando gavetas e armários com uma precisão quase automática, como se aquilo desse a ela algum senso de controle depois de tanto caos. O Josh estranhou no começo porque não estava acostumado a dividir a rotina com outra pessoa desde que perdeu a esposa, mas dava para ver que aquilo também trazia um conforto silencioso para ele. As gêmeas iam se soltando aos poucos, andando pela casa com mais segurança, rindo com o David, como se nunca tivessem conhecido aquele tipo de leveza. E eu percebia, cada vez mais, que aquela convivência estava costurando uma ferida em cada um deles, mesmo que eles ainda não tivessem noção disso. Foi nesse período que ficou claro para todo mundo o quanto a Melissa era talentosa com números e organização. Eu lembro dela ajudando o Josh com alguns documentos que ele não tinha tido tempo de revisar, e a rapidez com que ela identificava problemas, datas erradas e pagamentos duplicados. O Josh ficou impressionado, porque aquilo era exatamente o tipo de habilidade que ele precisava no trabalho, mas nunca teve coragem de dizer em voz alta que não dava conta de tudo sozinho. Quando finalmente comentou com ela sobre a vaga disponível na empresa, eu vi o brilho de esperança nos olhos dela, mas também um medo enorme de acreditar demais. Só que, pela primeira vez desde que tudo desmoronou, ela aceitou tentar. E naquele momento, eu senti que a vida dela estava finalmente engrenando de novo. Quando ela começou no novo emprego, eu acompanhei tudo de perto e posso dizer com certeza que aquele primeiro dia marcou mais do que qualquer um esperava. A Melissa chegou cedo, com aquele nervosismo típico de quem não pisa em um ambiente profissional há muito tempo, mas também com uma postura decidida, como se estivesse agarrando a última chance de reconstruir a própria vida. O Josh apresentou cada setor, tentando manter a naturalidade. Mas eu percebia nele um cuidado extra, quase como se quisesse garantir que ninguém a fizesse reviver qualquer humilhação. No meio disso tudo, os colegas de trabalho foram percebendo rapidamente o quanto ela era competente e organizada, e bastaram poucas horas para que começassem a pedir ajuda com pequenas planilhas ou dúvidas de arquivos. Era nítido que ela não estava ali só por bondade alheia. Ela realmente merecia aquele espaço. Com o passar das semanas, dava para ver claramente como a rotina daquela casa se transformou em algo parecido com uma família, mesmo ninguém usando essa palavra ainda. As gêmeas se adaptaram bem à escola e começaram a trazer desenhos novos todos os dias, pendurando na geladeira como se fossem pequenos troféus. O David se apegou, tanto a elas, que parecia até mais leve, como se tivesse encontrado ao mesmo tempo responsabilidade e companhia. A Melissa, por sua vez, equilibrava o trabalho com a casa de um jeito quase natural, e era visível como aquilo devolvia a ela um pedaço da identidade que tinha sido roubado nos meses anteriores. O Josh, ele tentava fingir que era só gratidão por ter ajudado, mas eu via no jeito que ele olhava para elas que aquilo já tinha ultrapassado a simples ideia de acolher alguém em dificuldade. Um detalhe que sempre ficou marcado para mim foi o jeito como a Melissa começou a recuperar pequenos hábitos que tinham desaparecido durante o período difícil. Às vezes, eu via ela separando a lancheira das meninas com um cuidado tão grande que dava para sentir o quanto aquilo significava para ela. Poder ser mãe de verdade, de novo, sem medo do amanhã. E o Josh observava isso com aquele olhar silencioso de quem entende a importância das coisas simples, porque ele também já tinha passado pela fase de sobreviver no automático. A casa, que antes era organizada demais, começou a ganhar bagunça de criança, risadas ecoando pelos corredores e até discussões bobas sobre quem usou o último pedaço de papel colorido. Era uma vida normal, mas para eles, normalidade era um luxo. Foi mais ou menos nessa época que eu percebi uma mudança sutil no Josh. Ele continuava sendo aquele cara prático, responsável e centrado,
mas havia momentos em que ele parecia distraído, como se estivesse analisando sentimentos que nem ele sabia explicar ainda. Às vezes, ele parava na porta da sala, observando a Melissa ajudando as meninas com a lição de casa e ficava ali quieto, como se estivesse tentando entender por que aquela cena mexia tanto com ele. Não era paixão imediata nem nada parecido, era mais profundo, era pertencimento, aquele tipo de sensação que só aparece quando alguém encontra paz depois de muito tempo. E mesmo sem admitir, dava para ver que aquilo estava crescendo dentro dele, devagar e de maneira inevitável. Do lado da Melissa, a mudança também era perceptível, mesmo que ela tentasse esconder. Eu via como ela começou a confiar nos próprios passos de novo, como se cada pequena conquista fosse devolvendo pedaços dela que tinham ficado pelo caminho. Às vezes, ela se pegava rindo de algo que o David fazia ou comentando com o Josh sobre uma meta do trabalho que conseguiu bater e dava para notar que aquilo surpreendia até ela mesma. Mas sempre tinha um momento, geralmente à noite, quando as meninas já estavam dormindo, em que ela ficava mais quieta, como se estivesse tentando entender se aquilo tudo era real ou se a vida ia puxar o tapete de novo. Só que mesmo nesses momentos, o ambiente ao redor dela era outro. Era um lugar onde ela finalmente podia se permitir respirar. O tempo foi passando e, aos poucos, aquela convivência deixou de ser algo temporário. Era visível que ninguém ali estava apenas ocupando espaço. Todos estavam se encaixando como peças que finalmente encontraram o lugar certo. O Josh e a Melissa começaram a dividir tarefas naturalmente, sem necessidade de combinar nada. E aquilo deixava o clima da casa tão harmonioso que até visitantes percebiam. O David, por sua vez, tratava as gêmeas como se fossem irmãs de verdade, defendendo, brincando, ensinando e até dividindo as coisas que antes jamais dividiria com ninguém. Eu observava tudo isso e pensava o quanto é raro ver uma família nascendo desse jeito. Não por laços de sangue, não por obrigação, mas por vontade genuína de permanecer juntos. A virada mais marcante aconteceu num dia comum, desses que ninguém espera nada diferente. A Melissa estava organizando uma caixa antiga com documentos que tinha trazido sem nem perceber, e eu vi quando ela congelou ao abrir um envelope mais amarelado. O Josh percebeu na hora que tinha algo errado, porque ela ficou pálida de um jeito que não dava para disfarçar. Ela começou a folhear as folhas com as mãos tremendo, e eu consegui ver dali os números, as datas, as assinaturas. A expressão dela mudou de surpresa para indignação tão rápido que até o ar da sala pareceu ficar pesado. Era como se, naquele instante, meses de dor finalmente fizessem sentido, e não do jeito que ela gostaria. O que ela descobriu ali foi devastador. A assinatura no empréstimo que destruiu a vida dela era falsa. Eu lembro nitidamente dela segurando o papel como se fosse uma prova de crime, porque era exatamente isso. Ela não tinha sido enganada apenas por abandono, mas por fraude. O ex-marido não fugiu de agiotas, não foi vítima de nada. Ele tinha usado o nome dela como escudo para se livrar das próprias dívidas sujas. Quando ela contou isso ao Josh, a reação dele não foi de choque, mas de uma raiva silenciosa e protetora, daquelas que vêm de quem não aceita injustiça com quem já sofreu demais. E foi ali que ficou claro para os dois que aquele capítulo precisava ser fechado de verdade. Quando decidiram que precisavam confrontar o ex-marido da Melissa, eu sabia que aquele momento ia mexer fundo com todo mundo. Não era só sobre dinheiro ou papelada. Era sobre recuperar a voz, depois de tanto tempo calada pela dor. O Josh, apesar de calmo, estava com aquele jeito firme de quem não ia recuar por nada. Eles foram até o endereço onde o homem estava morando agora, um lugar meio escondido, longe de tudo, e eu vi o quanto a Melissa tremia antes de descer do carro. Não era medo dele, era medo de reviver tudo, mas, ao mesmo tempo, tinha uma força ali que eu nunca tinha visto nela antes.
Era como se ela finalmente estivesse pronta para pegar de volta tudo o que lhe foi tirado. A conversa foi dura, direta e sem espaço para desculpas. O ex-marido tentou inventar histórias, tentou fugir do peso das decisões dele, mas não tinha mais como negar. A documentação era clara e a Melissa não tinha mais aquela postura de quem aceita qualquer migalha emocional. O Josh ficou ao lado dela o tempo todo, sem levantar a voz, mas deixando claro que não estavam ali para brincadeira. No fim, conseguiram o que parecia impossível. Ele assinou uma confissão assumindo a fraude e ainda devolveu parte do dinheiro. A Melissa saiu daquele lugar com o rosto vermelho, não de raiva, mas de alívio. Foi como ver alguém finalmente fechando uma porta que passou tempo demais aberta. Na volta para casa, o silêncio dentro do carro não era pesado como antes. Era diferente. Parecia um tipo de silêncio que vem depois de uma batalha vencida. A Melissa encostou a cabeça no vidro, respirando fundo várias vezes, como se estivesse tentando reorganizar tudo o que sentia ao mesmo tempo. Eu vi o Josh lançar um olhar rápido para ela, aquele tipo de olhar preocupado, mas também orgulhoso. Ele sabia que aquele passo tinha custado muito mais força emocional do que qualquer pessoa de fora poderia imaginar. As mãos dela ainda tremiam um pouco, mas havia algo ali que nunca tinha aparecido antes. Uma sensação de retomada, de alguém que finalmente sente o chão firme, debaixo dos pés depois de meses caminhando no escuro. Foi só quando chegaram em casa, já com as meninas dormindo, que a Melissa finalmente desabou de um jeito diferente. Não chorando de tristeza, mas de alívio. Eu vi quando o Josh se aproximou devagar, como se tivesse medo de atrapalhar algum processo interno dela, e foi nesse instante que tudo mudou. Ela falou, quase sem pensar, que não sabia como teria conseguido enfrentar aquilo sem ele. E o Josh, com aquela sinceridade simples que sempre foi o jeito dele, admitiu que também não sabia explicar, mas que não queria mais imaginar a vida dele sem ela e sem as meninas. Não foi uma declaração planejada, não foi romântico no sentido clássico, foi real, cru, sincero. E foi exatamente isso que tornou aquele momento tão marcante. Depois daquela noite, algo mudou de forma definitiva entre eles, mesmo que nenhum dos dois tivesse coragem de nomear aquilo imediatamente. Eu percebia nas pequenas coisas, no jeito como o Josh começava a reparar, mas nos detalhes do dia dela, ou como a Melissa parecia procurar a presença dele, mesmo quando não precisava de ajuda para nada. Não era uma paixão impulsiva, dessas que aparecem do nada. Era algo que tinha crescido devagar, quase escondido, construído no cuidado diário, nas conversas sussurradas depois que as crianças dormiam, na parceria silenciosa de quem passou tempo demais enfrentando tudo sozinho. E por mais que tentassem agir normalmente, dava para sentir que aquilo já tinha virado parte da rotina sem que nenhum dos dois percebesse. Com o passar das semanas, a relação deles ganhou um tipo de naturalidade que só acontece quando duas pessoas realmente encontram paz uma na outra. A casa parecia mais viva, os risos eram mais frequentes, e até os vizinhos começaram a comentar como aquele lar tinha se transformado completamente. A Melissa recuperava cada vez mais confiança, e o Josh parecia mais leve, como se finalmente tivesse encontrado alguém que entendia suas cicatrizes sem que ele precisasse explicar. E eu via claramente que aquilo não era apenas convivência, era amor tomando forma, não daquele jeito exagerado de filme, mas daquele que nasce do cotidiano, da cumplicidade, do cuidado genuíno. Mesmo que eles ainda não tivessem dito em voz alta, estava tudo ali, evidente. Foi numa tarde comum, enquanto eles arrumavam brinquedos espalhados pela sala, que a sensação finalmente ficou impossível de ignorar. Eu vi quando Josh esbarrou na Melissa sem querer, riram do desencontro e por um segundo ficaram perto demais, perto o bastante para perceberem que aquela proximidade já não parecia estranha.
Era confortável, natural, quase necessária. A Melissa desviou o olhar rápido, como quem tenta controlar algo que já não cabe mais dentro. E o Josh fez aquele sorriso discreto que ele sempre fazia quando estava tentando esconder um sentimento. Nada foi dito, mas tudo estava ali, tão claro quanto o som das meninas brincando no corredor. Era a confirmação silenciosa de que eles já tinham cruzado uma linha emocional, mesmo que não tivessem planejado nada disso. Com o tempo, os gestos começaram a falar mais do que qualquer conversa poderia. O Josh chegava do trabalho e a primeira coisa que fazia era procurar a Melissa com o olhar. E ela, por sua vez, parecia sempre saber quando ele precisava de um descanso ou de um café quente. As noites ficaram mais longas, não por cansaço, mas pelas conversas tranquilas na cozinha depois que as crianças dormiam, onde eles trocavam histórias, medos, expectativas. Tudo de um jeito tão íntimo que era impossível não perceber que aquilo era muito mais do que amizade. E eu, acompanhando cada detalhe, sabia que eles estavam vivendo aquela fase delicada em que o amor já existe, mas ainda não encontrou coragem o bastante para se assumir por completo. A confirmação definitiva de que algo maior estava acontecendo veio numa noite simples, dessas que ninguém imagina que vão marcar alguma coisa. As crianças tinham ido dormir. Cedo, a casa estava quieta e só a luz fraca da cozinha iluminava o espaço. A Melissa estava lavando a louça devagar, perdida nos próprios pensamentos. E o Josh apareceu atrás dela oferecendo ajuda. Não teve toque, nem aproximação exagerada, nem aquelas cenas intensas de filme. Foi só um momento tranquilo entre duas pessoas que finalmente encontraram sossego uma na outra. Mas eu vi o instante exato em que os olhares deles se encontraram e ficaram um tempo demais presos ali. Foi discreto, mas tão carregado de sentimento que qualquer um perceberia. Eles não disseram nada, não precisavam. Depois disso, a relação deles ficou ainda mais evidente sem que nenhum dos dois fizesse qualquer declaração formal. A Melissa começou a se preocupar com o Josh de um jeito mais atento, percebendo quando ele chegava cansado demais ou quando estava preocupado com algo no trabalho. E o Josh, por outro lado, passou a procurar a presença dela instintivamente, como se a simples companhia da Melissa fosse suficiente para equilibrar qualquer dia difícil. As gêmeas já estavam completamente adaptadas e o David agia como se sempre tivesse tido duas irmãs. E eu, observando tudo, tinha certeza absoluta de que aquele vínculo não tinha surgido do conforto ou da conveniência. Ele tinha nascido do afeto construído devagar, exatamente do jeito mais verdadeiro possível. Com o passar dos meses, eles foram criando uma rotina tão sincronizada que parecia até que aquela dinâmica tinha nascido com eles. A Melissa cuidava das meninas de manhã enquanto o Josh preparava o café, e o David sempre aparecia fazendo alguma brincadeira para deixar o clima mais leve. Eu via como, sem perceber, eles formavam um time perfeito, cada um preenchendo o que o outro não conseguia dar conta. E o mais impressionante é que nada disso tinha sido planejado. Simplesmente aconteceu. A casa antes silenciosa agora tinha barulho de vida, conversas cruzadas, passos correndo de um lado para o outro e aquele calor que só existe onde há afeto verdadeiro. Era impossível olhar para aquela cena e não enxergar ali uma família completa. Mesmo assim, por mais que estivesse tudo tão alinhado, ainda havia aquela tensão suave entre o Josh e a Melissa, como se ambos esperassem que o outro desse o primeiro passo. Não era medo do sentimento, mas medo de estragar algo que já parecia precioso demais. Às vezes, quando eles se cruzavam no corredor, eu via aquele meio segundo de hesitação no olhar, uma mistura de carinho contido e receio de ir longe demais. Era como assistir duas pessoas tentando entender se o amor que estavam sentindo era real ou apenas resultado das circunstâncias que os uniram. Mas, no fundo, era visível que o que existia ali
tinha raízes profundas demais para ser confundido com carência ou gratidão. A mudança real aconteceu numa manhã aparentemente banal. A Melissa estava preparando o café enquanto as crianças ainda dormiam, e o Josh entrou na cozinha meio sonolento, com aquele jeito despreocupado que só aparece quando alguém finalmente se sente em casa. Eu vi quando ele se aproximou dela, sem perceber a própria naturalidade do gesto, pegando uma caneca ao lado da mão dela. Foi um movimento simples, quase automático, mas os dois ficaram próximos o suficiente para se darem conta do quanto aquilo já parecia íntimo. A Melissa deu aquele sorriso contido, meio tímido, e o Josh retribuiu com aquele olhar calmo que ele só tinha quando estava realmente à vontade. Foi um momento rápido, mas tão cheio de sintonia que qualquer pessoa perceberia que eles estavam vivendo algo maior do que conseguiam admitir. E foi ali, naquela cozinha silenciosa iluminada por uma luz suave, que eu senti que eles finalmente tinham percebido a verdade inteira. Não houve declaração nem toque dramático, mas um entendimento mútuo de que já existia amor ali. Um amor que não tinha sido procurado, mas encontrado no meio do caos, da dor e da reconstrução. A Melissa respirou fundo, como quem finalmente aceita um sentimento que vinha crescendo há meses. E o Josh ficou alguns segundos olhando para ela, como se estivesse tentando guardar aquela cena na memória. Não era paixão repentina, era afeto tranquilo, daqueles que surgem de parceria, respeito e convivência verdadeira. Foi uma das primeiras vezes em que os dois se permitiram sentir sem medo. Depois daquele dia, o clima entre eles ficou diferente de um jeito quase imperceptível, mas impossível de negar. Eu via como eles começaram a se procurar mais com o olhar, como se estivessem confirmando um ao outro que aquele sentimento realmente existia. Não tinha ciúme, não tinha urgência, não tinha idealização. Tinha calma, carinho e uma certeza silenciosa de que estavam caminhando para o mesmo lugar. A Melissa parecia mais leve, como se finalmente tivesse encontrado um espaço onde não precisava estar sempre em alerta. E o Josh, por outro lado, parecia mais completo, como se algo dentro dele tivesse finalmente encontrado descanso depois de anos, segurando tudo sozinho. Era bonito de ver, justamente por ser simples. As crianças também percebiam a mudança, mesmo sem entender completamente. A Ava e a Mia iam atrás do Josh com a confiança de quem já tinha elegido ele como figura segura, e o David seguia Melissa pela casa como se ela tivesse sempre feito parte da rotina dele. Não era preciso explicar nada. As crianças sentiam antes dos adultos admitirem. E eu observava tudo acontecer de forma tão natural que parecia até que aquele lar sempre existiu daquele jeito, cheio de movimento, risadas e pequenos hábitos compartilhados. O que mais impressionava era que ninguém ali estava tentando forçar uma família. Eles simplesmente eram uma, mesmo sem rótulos. Era só questão de tempo até que as palavras acompanhassem os sentimentos. Com o tempo, pequenas coincidências começaram a acontecer, como se o universo estivesse confirmando o que eles ainda não tinham coragem de dizer. Às vezes, o Josh chegava mais cedo do trabalho, justo no dia em que a Melissa tinha preparado algo especial para o jantar, sem nem saber por quê. Outras vezes, ela comentava algo que ele estava pensando e nem tinha verbalizado ainda. Eram detalhes bobos, quase imperceptíveis, mas que mostravam uma sintonia constante, daquelas que não se aprende, só acontece. Eu via como eles se entendiam no olhar, como dividiam responsabilidades sem precisar combinar, e como cada dia deixava mais claro que o sentimento entre eles já não cabia dentro das pequenas interações do cotidiano. Em paralelo a isso, a vida da Melissa foi ganhando estabilidade de um jeito que ela mesma não acreditava.
No trabalho, ela começou a receber mais responsabilidades e os colegas passaram a confiar nela como se já estivesse ali há anos. As meninas estavam indo bem na escola, recuperando tudo o que tinham perdido nos meses difíceis. E até o David parecia florescer naquele ambiente cheio de movimento e companhia. E o Josh, ele acompanhava tudo isso com um orgulho, silencioso, como quem sabe que ajudou a construir algo bonito, mas que ao mesmo tempo reconhece que grande parte do mérito era dela. E foi justamente esse orgulho tranquilo que fez a Melissa olhar para ele de um jeito diferente. Um jeito de quem percebe que ali existe mais do que gratidão. A virada emocional mais forte aconteceu num fim de tarde qualquer, depois de um dia cansativo para os dois. A Melissa estava na varanda dobrando algumas roupas e o Josh apareceu do nada com aquela expressão exausta de quem tinha enfrentado problemas no trabalho. Ele não disse nada, só sentou ao lado dela e ficou alguns segundos em silêncio, respirando fundo. A Melissa não perguntou, não pressionou, só colocou a mão no braço dele num gesto simples, quase automático, que dizia mais do que qualquer conversa. E eu vi o alívio nos olhos do Josh quando ele finalmente relaxou, como se aquele toque tivesse tirado um peso enorme do peito dele. Foi a primeira vez que ele permitiu que alguém o acalmasse de verdade desde que perdeu a esposa. Depois desse dia, o vínculo entre eles ganhou uma camada nova, mais íntima e mais transparente. O Josh começou a compartilhar preocupações que nunca tinha dividido com ninguém. E a Melissa falava sobre medos que guardava desde antes de tudo desabar. Não eram declarações românticas, nem conversas profundas planejadas. Eram desabafos espontâneos, trocas sinceras que nasciam no meio das tarefas do dia. A confiança entre eles ficou tão evidente que até as crianças percebiam, notando que os dois estavam sempre atentos um ao outro. E eu observava aquilo com a sensação nítida de que eles tinham ultrapassado a última barreira emocional que faltava, mesmo que ainda não tivessem percebido plenamente. Foi por essa época que eles começaram a criar pequenas tradições sem nem perceber. Toda sexta-feira, por exemplo, acabavam assistindo algo juntos, depois que as crianças dormiam, sempre com uma tigela enorme de pipoca que o David insistia em preparar. Eu via como. Nesses momentos, o Josh e a Melissa se sentavam mais perto do que antes, dividindo o mesmo cobertor quando a noite estava mais fria. Não era nada planejado, nem romântico no sentido óbvio. Era só a naturalidade de duas pessoas que já se sentiam seguras uma ao lado da outra. E era justamente essa simplicidade que deixava claro que aquilo estava crescendo de um jeito que não dava mais para ignorar. O conforto deles juntos parecia algo que o tempo não tiraria. E apesar de estarem cada vez mais conectados, ainda havia momentos em que o passado pesava um pouco. A Melissa às vezes acordava assustada no meio da noite, como se seu corpo ainda esperasse que algo ruim fosse acontecer de repente. E era sempre o Josh quem percebia primeiro, mesmo sem ela pedir ajuda. Ele aparecia na sala com uma xícara de chá ou só sentava ao lado dela no sofá em silêncio, deixando claro que ela não estava sozinha. E por mais que ele também tivesse suas próprias cicatrizes, parecia que cuidar dela fazia bem. Para ele, como se isso ajudasse a curar partes dele que ainda estavam quebradas. Eu observava esses gestos e sabia, aquilo já não era cuidado comum. Era amor em forma de presença. Com o tempo, até os vizinhos começaram a notar como eles funcionavam bem juntos. Era comum ver o Josh chegando do trabalho e encontrando a Melissa no quintal com as crianças. E a forma como ele sorria ao ver aquela cena dizia tudo sem precisar de palavras. A Melissa, por outro lado, ia criando uma tranquilidade que ela não tinha há anos, como se finalmente pudesse existir sem medo de ser destruída de novo. Eu via como eles dividiam pequenas responsabilidades. Ele ajustando algo na casa, ela organizando documentos, um sempre cobrindo a falta do outro de forma natural.
Era impressionante observar como duas vidas quebradas tinham se encaixado tão perfeitamente, sem roteiro, sem promessa, só convivência real. Apesar disso, ainda existia um limite invisível entre eles. Aquele último passo que nenhuma das duas partes ousava dar. Eles já viviam como uma família, já agiam como um casal, mas faltava admitir em voz alta o que todo mundo já via. Às vezes, quando eles se esbarravam no corredor ou riam de algo ao mesmo tempo, eu percebia aquela tensão leve no ar, um tipo de expectativa silenciosa. Era como assistir duas pessoas segurando um sentimento que crescia mais a cada dia, mas que ao mesmo tempo dava medo, porque ambos já sabiam o que era perder tudo de uma vez. E talvez, justamente por isso, estavam sendo tão cuidadosos. Era como se estivessem protegendo algo que não queriam arriscar. A aproximação definitiva começou num daqueles dias em que tudo parece dar errado ao mesmo tempo. O Josh tinha chegado do trabalho completamente acabado, frustrado com um problema que não conseguiu resolver, e a Melissa percebeu isso no segundo em que ele entrou pela porta. Ela não perguntou nada, não pressionou. Só preparou uma xícara de café do jeito que ele gostava e colocou diante dele na mesa, como quem diz: você não precisa enfrentar isso sozinho. Eu vi o jeito que ele respirou fundo, como se aquele gesto simples tivesse desmontado todas as defesas que ele mantinha erguidas. Foi a primeira vez que o Josh olhou para ela com total vulnerabilidade, sem medo, sem esconder nada. E a Melissa correspondeu com a mesma honestidade silenciosa. Depois daquele café, eles ficaram conversando por um tempo que passou tão rápido que nem perceberam. Nada sobre problemas ou dívidas, nada sobre passado. Só sobre eles, sobre o presente, sobre a rotina que tinham construído juntos, sem perceber. E naquele momento, algo mudou no ar. A Melissa contou que às vezes tinha medo de perder aquilo tudo, medo de que a vida virasse de novo sem aviso, e o Josh disse que pensava o mesmo, mas que justamente por isso eles precisavam continuar caminhando juntos. Não foi uma declaração formal, mas foi a conversa mais íntima que já tinham tido. E eu sabia, enquanto observava aquela troca, que aquilo era praticamente o começo do que ainda viria. A partir daquela conversa, algo neles mudou, mesmo que ainda não tivesse acontecido nada explícito. Eu via como eles se aproximavam com mais naturalidade, como se aquele medo de ultrapassar limites tivesse diminuído um pouco. O Josh começou a reparar mais nos detalhes da Melissa, no jeito que ela prendia o cabelo quando estava concentrada, no sorriso dela quando as meninas faziam alguma brincadeira boba. E a Melissa, por outro lado, parecia mais tranquila perto dele, como se finalmente tivesse espaço para baixar a guarda. A sintonia entre eles, que já era grande, ficou ainda mais evidente. Não havia dúvida. Eles estavam se apaixonando do jeito mais silencioso e genuíno possível. Foi por essa época que a rotina virou praticamente um retrato perfeito do que uma família de verdade costuma ser. Eles faziam compras juntos, ajudavam as crianças nas lições de casa, riam das mesmas coisas e até começaram a criar pequenos hábitos que só quem está emocionalmente conectado desenvolve. Às vezes, enquanto preparavam o jantar, trocavam olhares que diziam tudo sem precisar de uma palavra sequer. E eu, percebendo tudo de perto, sabia que aquilo não tinha mais volta. Eles já tinham construído algo muito maior do que simples convivência. Era amor, não aquele amor instantâneo e romântico que se vê em histórias idealizadas, mas aquele amor real, construído no dia a dia, na paciência, no cuidado e na presença constante. A confirmação mais clara de que eles estavam emocionalmente ligados veio num dia de chuva forte. As meninas tinham tido medo dos trovões e correram para a sala, onde o Josh estava tentando resolver algo do trabalho. A Melissa apareceu logo depois para acalmar as pequenas, e eu vi quando o Josh levantou os olhos do computador e encontrou o olhar dela. Foi um segundo só,
mas foi o suficiente para mostrar que aquilo já era amor, mesmo que nenhum dos dois tivesse dito. Ele fechou o notebook sem hesitar, ajudou a montar um acampamento com cobertores no chão e passou a noite ali com elas, ao lado da Melissa, rindo das histórias improvisadas que inventavam para distrair as crianças. Não tinha glamour nenhum, mas era exatamente o tipo de momento que forma uma família. Depois daquela noite, tudo ficou ainda mais natural. A Melissa começou a deixar pequenos bilhetes no espelho com recados simples, como "Boa sorte hoje" ou "Não esqueça seu casaco". E o Josh guardava cada um dentro da gaveta, como se fossem tesouros. Ele, por sua vez, passou a reparar nas necessidades dela antes mesmo que ela percebesse. Deixava o café pronto, ajustava o carro dela quando via que algo precisava de manutenção e sempre verificava se as meninas tinham tudo para a escola. Era um cuidado mútuo, completamente espontâneo. E eu via que, no fundo, eles dois já sabiam que aquilo não era mais só gratidão, não era só parceria. Era amor tomando forma definitiva. Com o passar dos meses, ficou evidente que aquela casa já não era só um abrigo temporário. Era um lar completo, construído aos poucos, sem que ninguém percebesse quando exatamente isso aconteceu. O Josh chegava do trabalho e encontrava a Melissa ajudando as meninas com tarefas escolares, e a cena sempre arrancava dele um sorriso que ele nem tentava esconder mais. A Melissa, por outro lado, já tinha adotado certos hábitos da rotina dele, como preparar o chá que ele gostava nas noites mais frias. E eu via que, apesar de nenhum dos dois assumir abertamente o que sentiam, eles já viviam como se fossem uma família consolidada. Tudo era tão natural, tão encaixado, que ficava impossível imaginar aqueles dias sem a presença um do outro. Mas mesmo com toda essa harmonia, ainda existia aquela hesitação no ar, como se ambos esperassem a confirmação final de que o outro também estava pronto para atravessar essa última fronteira emocional. Às vezes, eles se esbarravam na cozinha e o silêncio entre eles ganhava um peso diferente, cheio de expectativa. Em outras ocasiões, eu via os dois observando um ao outro quando achavam que ninguém estava olhando. Aquela observação tranquila, cheia de carinho, típica de quem quer se certificar de que aquilo tudo é real. As crianças, claro, já davam a relação como certa. A Ava e a Mia falavam com naturalidade sobre o Josh, e o David tratava a Melissa como alguém que sempre esteve ali. O único passo que faltava era o que abriria de vez o caminho para a vida que já estavam vivendo. A aproximação definitiva começou num dia em que a Melissa recebeu uma ligação inesperada do banco, confirmando oficialmente que a dívida estava sendo retirada do nome dela após a confissão do ex-marido. Eu vi quando ela desligou o telefone com as mãos trêmulas, completamente tomada por um alívio tão grande que parecia até irreal. As meninas abraçaram a mãe numa euforia linda e o Josh veio logo em seguida, confuso no início, mas entendendo tudo quando viu as lágrimas dela. Ele não fez discurso nenhum, não perguntou detalhes, só puxou a Melissa para um abraço forte, aquele tipo de abraço que vem da alma. E naquele instante, eu percebi que algo neles finalmente tinha se completado, como se aquele peso que faltava cair tivesse liberado espaço para tudo o que estava reprimido. Foi nesse abraço que as coisas mudaram de vez. A Melissa segurou o rosto dele por um segundo, como se quisesse confirmar que aquilo era real. E o Josh apenas correspondeu, sem hesitar, sem medo, como se estivesse esperando aquela aproximação há muito tempo. Não teve beijo impulsivo nem cena intensa. Foi só a compreensão mútua de que estavam oficialmente no mesmo lugar emocional. Eles se afastaram devagar, com um sorriso meio tímido, meio aliviado, e mesmo sem dizer nada, estava escancarado. O amor que cresceu entre eles finalmente tinha encontrado espaço para existir sem barreiras. Até as crianças perceberam a mudança.
A Ava e a Mia ficaram radiante, e o David observou tudo com aquele sorriso satisfeito de quem sabia que aquilo era inevitável. Depois daquele dia, tudo ficou mais leve entre eles, como se a vida finalmente tivesse permitido que respirassem sem medo de perder o que tinham construído. O Josh passou a demonstrar cuidado de um jeito mais aberto, sem aquela timidez disfarçada de antes. A Melissa, por sua vez, parecia florescer ainda mais, andando pela casa com uma tranquilidade que não tinha desde antes de tudo desmoronar. Eu via que eles trocavam pequenos sorrisos ao longo do dia, compartilhavam olhares rápidos que carregavam muito mais do que palavras, e dividiam tarefas com a naturalidade de quem sempre caminhou lado a lado. Era como se o amor que já existia há tanto tempo finalmente tivesse encontrado permissão para se mostrar. As crianças, claro, foram as primeiras a assumir aquilo abertamente. O David começou a brincar, chamando a Melissa de segunda chefe da casa. E as gêmeas passaram a correr para o Josh sempre que queriam mostrar algum desenho ou contar algo da escola. A casa ganhou um clima diferente, quase festivo, mesmo nos dias comuns, porque todo mundo parecia mais inteiro, mais seguro, mais feliz. Eu observava aquilo tudo com a sensação clara de que eles já não estavam mais experimentando a ideia de uma família. Eles realmente eram uma. E por mais que ainda faltasse algum passo simbólico, a verdade é que naquela altura já era impossível imaginar a vida deles separados. Com o tempo, pequenos detalhes começaram a mostrar que eles já viviam um tipo de rotina de casal, mesmo sem terem oficializado nada ainda. Às vezes eu via o Josh passar a mão no ombro da Melissa de forma distraída enquanto conversavam, como se aquele gesto já fosse natural demais para ser pensado. Em outras, era a Melissa quem ajeitava a gravata dele antes de sair para o trabalho. Algo tão simples, mas tão íntimo, que deixava claro o quanto eles já tinham se encaixado emocionalmente. As crianças observavam tudo com aquele olhar inocente de quem simplesmente aceita a felicidade quando ela aparece. E eu percebia, em cada detalhe, que aquele amor silencioso só precisava de um momento certo para finalmente ser dito em voz alta, porque ele já vivia ali, forte e evidente. Foi nesse período que a Melissa começou a falar mais sobre o futuro, não de forma direta, mas em comentários soltos, coisas como trocar a mesa da cozinha, planejar férias, redecorar o quarto das meninas. E o mais bonito era ver que o Josh não apenas acompanhava essas ideias, mas complementava, como se estivesse visualizando o mesmo caminho que ela. Eles dividiam planos pequenos com tanta naturalidade que dava para sentir que estavam construindo algo sólido sem perceber. E mesmo sem qualquer declaração explícita, todo mundo ao redor já sabia. Eles eram um casal, só faltava admitir. A harmonia deles era tão intensa e tão sincera que parecia até que o destino tinha colocado cada peça no lugar exato, no momento exato. A confirmação final de que eles estavam completamente conectados aconteceu numa noite em que as meninas ficaram doentes. A febre veio de repente, e a Melissa entrou em modo de alerta na mesma hora, enquanto Josh tentava ajudar de tudo quanto é jeito. Eu vi quando ele ficou acordado a noite inteira ao lado delas, mesmo tendo trabalhado o dia todo, fazendo compressas e checando a temperatura a cada meia hora. A Melissa, exausta, acabou encostando no sofá, e o Josh puxou uma manta para cobrir os ombros dela sem nem perceber que eu estava observando. Aquele gesto, tão cuidadoso e tão espontâneo, dizia tudo. Não era só carinho, não era só apoio. Era amor em estado bruto, daquele que aparece quando ninguém está tentando impressionar ninguém. Quando a febre das meninas finalmente começou a baixar, já de madrugada, a Melissa acordou assustada e viu o Josh sentado no chão, encostado na parede, completamente exausto, mas com os olhos fixos nelas para garantir que estavam bem. Ela se ajoelhou ao lado dele e, por um instante,
Ficou apenas observando, como se estivesse enxergando ele de um jeito novo. Eu vi quando ela tocou o braço dele com delicadeza e disse baixinho que não sabia como agradecer. E o Josh, quase sem forças, respondeu com um sorriso cansado, mas sincero, que eles estavam juntos naquilo, que aquela era a vida deles agora. Foi simples, foi humano, foi verdadeiro, e naquele momento ficou evidente que eles já eram uma família em todos os sentidos possíveis. Depois daquela noite, parecia que algo finalmente tinha se solidificado entre eles, mesmo sem palavras. A Melissa olhava para o Josh com um tipo de gratidão que ia além do que ele tinha feito pelas meninas. Era um olhar de reconhecimento, de alguém que finalmente sente segurança depois de muito tempo vivendo no limite. O Josh, por sua vez, passou a agir com ainda mais cuidado, mas não daquele jeito tenso de quem tem medo de errar. Era um cuidado leve, natural, como se já fosse parte do instinto dele protegê-la. Eu via isso nas pequenas coisas, quando ele ajustava o casaco dela antes de sair, quando colocava a chaleira para ferver no horário que sabia que ela gostava de tomar chá, quando deixava bilhetes discretos para lembrá-la de descansar. Tudo acontecia sem esforço. E mesmo assim, ainda não tinham dito abertamente que se amavam. Era curioso, porque todos os sinais estavam ali, claros como o dia, mas eles pareciam saborear aquele processo lento, como se tivessem aprendido a não apressar aquilo que realmente importa. Eu percebia como eles se olhavam quando achavam que o outro não estava prestando atenção. Aquele tipo de olhar que carrega uma mistura de carinho e admiração, como se ainda não acreditassem totalmente na sorte que tiveram de se encontrar. A casa, que já era cheia de vida, ganhou um clima diferente, mais acolhedor, mais estável, mais deles. E eu sabia que, a partir dali, qualquer passo que viesse seria apenas consequência natural do que já existia de forma tão madura. Com o passar das semanas, eles começaram a dividir responsabilidades maiores da casa, como se sempre tivessem funcionado. Desse jeito, o Josh cuidava da parte mais pesada, enquanto a Melissa organizava contas, compromissos da escola e até pequenos reparos que descobriu saber resolver. Eu via como eles se completavam de uma forma que não parecia planejada, era sincronizada demais para ser coincidência. Quando algo dava errado, era automático. Um olhava para o outro buscando apoio. E quando algo dava certo, a primeira reação deles era compartilhar a notícia juntos, quase como uma equipe que vibra pelas mesmas metas. A verdade é que aquele vínculo não só crescia, ele já era sólido. Foi também nesse período que a Melissa começou a reconstruir partes dela que tinha esquecido que existiam. Voltou a se arrumar com mais cuidado, riu mais alto, falava sobre sonhos que antes pareciam impossíveis. E o Josh notava cada detalhe, observando com um orgulho tranquilo, como se assistir à recuperação dela fosse um privilégio. Ele nunca forçou nada, nunca invadiu o espaço dela. Só se fez presente do jeito mais honesto que alguém pode ser. E eu percebia que a Melissa também olhava para ele com essa admiração silenciosa, como se enxergasse nele um porto seguro que nunca teve antes. Ali já não restava dúvida, eles estavam construindo uma história real, daquelas que nascem sem aviso. Um dos momentos mais significativos aconteceu num sábado de manhã, quando decidiram limpar a garagem juntos. Não era nada especial, só mais uma tarefa da casa. Mas eu percebi como funcionavam como dupla. Eles organizavam caixas, riam das lembranças que encontravam pelo caminho e, às vezes, paravam para compartilhar pequenas histórias que não tinham contado antes. Em um desses momentos, a Melissa encontrou um velho enfeite de Natal e ficou alguns segundos olhando para aquilo como se carregasse memórias difíceis. O Josh se aproximou devagar e tocou o braço dela de um jeito tão leve que parecia um pedido silencioso para dividir aquela dor. E ela permitiu, sem hesitar. Ali,
Ficou claro que a confiança entre eles tinha ultrapassado qualquer limite anterior. Quando terminaram a arrumação, sentaram na calçada para descansar, e foi ali que eu percebi a profundidade do que estavam vivendo. A Melissa encostou no ombro do Josh sem pensar, e ele ajeitou o corpo para deixá-la mais confortável, como se aquele gesto fosse o mais natural do mundo. Eles ficaram ali em silêncio, observando as crianças brincarem, e aquele quadro parecia tão completo que dava uma sensação estranha de inevitabilidade. Não havia turbulência, não havia drama, era só paz. Uma paz que só aparece quando duas pessoas encontram o lugar certo, depois de passarem muito tempo procurando sem saber. E eu soube naquele instante que o amor deles já era definitivo, mesmo sem ter sido declarado em palavras. Com o avançar do tempo, começaram a surgir aqueles sinais que todo mundo percebe antes dos próprios envolvidos. O Josh verificava o carro da Melissa antes dela sair, mesmo quando não tinha nada errado. A Melissa deixava a mesa do café arrumada do jeito exato que ele gostava, sem que ele precisasse pedir. Eles riam juntos com facilidade, dividiam cansaço sem reclamações, celebravam pequenas vitórias como se fossem enormes. Era tudo tão natural que parecia até que eles tinham sido feitos para dividir a vida. Eu via como um completava o outro sem nenhum esforço, como se tivessem encontrado ali um equilíbrio raro. E mesmo sem declarações, era evidente que estavam vivendo um tipo de amor que muita gente passa a vida inteira procurando. A mudança definitiva, porém, aconteceu numa noite tranquila, quando as crianças já estavam dormindo e os dois ficaram conversando na sala sobre coisas simples: contas, escola, rotinas. Em determinado momento, a Melissa falou que ainda achava estranho como a vida tinha virado tão rápido para um caminho bom depois de meses de caos. O Josh ficou em silêncio por alguns segundos e respondeu algo sincero, algo que eu nunca vi ele dizer antes, que também não entendia muito bem, mas sabia que nada daquilo seria possível se eles não tivessem se encontrado naquela noite gelada. A Melissa ficou olhando para ele com um brilho diferente nos olhos, e naquele instante o ar mudou. Não era um momento planejado. Era um sentimento que só precisava de um espaço para finalmente se revelar. Naquela mesma noite, depois de um longo silêncio confortável, o Josh finalmente tomou coragem para dizer o que estava guardado havia meses. Ele não falou de um jeito ensaiado, nem tentou romantizar nada. Foi direto, simples, verdadeiro. Ele disse que não sabia exatamente quando tinha acontecido, mas que estava apaixonado por ela. A Melissa ficou surpresa por um instante, como se tivesse esperado ouvir aquilo a vida inteira, mas ainda assim não acreditasse que estava realmente acontecendo. Eu vi os olhos dela encherem de emoção, não daquele tipo exagerado, mas de quem finalmente entende algo que já estava ali há muito tempo. E ela disse que sentia o mesmo, sem gaguejar, sem medo, com a segurança de quem finalmente encontrou um lugar para ficar. Eles não se beijaram imediatamente, nem fizeram nenhum grande gesto dramático. Simplesmente ficaram ali, sentados no mesmo sofá, onde compartilharam tantas conversas, segurando a verdade que finalmente tinha sido dita. E foi perfeito desse jeito, porque era real, humano, possível. Depois de alguns minutos, o Josh puxou a Melissa para mais perto, num abraço que parecia dizer tudo o que eles ainda não tinham colocado em palavras. Não tinha trilha sonora, não tinha discurso bonito, só duas pessoas que sobreviveram ao caos e encontraram consolo uma na outra. E naquele momento, eu soube com absoluta certeza: aquela família estava oficialmente formada, mesmo que ainda tivesse muito pela frente. Depois daquela noite, tudo começou a se alinhar de um jeito quase automático, como se a confissão tivesse destravado uma porta que já estava meio aberta há muito tempo. Eles acordaram no dia seguinte mais leves,
rindo de coisas simples, enquanto preparavam em café, como se a vida tivesse decidido facilitar tudo dali para frente. Não houve conversa longa sobre o que somos agora. Eles simplesmente viveram, como se sempre tivessem sido aquilo. A Melissa parecia ainda mais tranquila e o Josh agia com um tipo de segurança nova, como se finalmente pudesse permitir sentir tudo o que vinha segurando. As crianças perceberam de imediato. O David sorriu daquele jeito malandro, como se estivesse esperando isso há meses, e as gêmeas abraçaram os dois ao mesmo tempo sem nem perguntar nada. Estava tudo ali, natural. Com o passar dos dias, a casa ficou ainda mais cheia de vida. A Melissa e o Josh começaram a organizar as coisas juntos, planejar pequenas mudanças, pensar em como adaptar o espaço para ficar mais confortável para todos. Eu via como eles se moviam pela casa, como duas metades que finalmente se encontraram. Um antecipando a necessidade do outro, dividindo o cansaço, rindo do caos, celebrando até os detalhes pequenos. Eles não tentavam provar nada para ninguém. Não estavam preocupados em parecer casal perfeito. Eles eram reais, eram humanos, e exatamente por isso funcionavam tão bem. O amor deles não tinha nascido de idealizações, mas do encontro de duas histórias partidas que, sem aviso, se encaixaram de um jeito improvável e completamente sincero. Com o tempo, começaram a surgir aqueles momentos que ninguém planeja, mas que acabam marcando a memória como se fossem pequenos marcos emocionais. Teve um dia em que a Melissa, distraída, chamou o Josh de amor sem perceber, e ele respondeu com tanta naturalidade que só depois os dois ficaram rindo da situação. Em outro, o Josh surpreendeu as meninas, ajudando a montar um teatrinho improvisado na sala, e a Melissa ficou parada na porta por alguns segundos, observando a cena com uma expressão que misturava emoção, gratidão e aquele tipo de paz que só aparece quando a vida finalmente se encaixa. E eu via tudo isso acontecer com a certeza de que aquele laço era mais forte do que qualquer promessa formal poderia representar. Eles estavam vivendo algo verdadeiro, e mesmo assim, tudo continuava simples. Eles não tentavam transformar cada gesto em algo grandioso. Eram pequenos detalhes que davam cor à rotina. O Josh ajeitando o cabelo da Melissa quando ela ria demais, a Melissa arrumando a gola da camisa dele antes do trabalho, o David e as gêmeas inventando histórias e trazendo ainda mais vida para aquele lar. Eu observava como aquele ambiente, antes marcado por silêncio e saudade, agora respirava felicidade de um jeito quase palpável. Não era perfeição, era amor cotidiano, daqueles que se constroem devagar, sem pressa, mas com firmeza. E a cada dia ficava mais evidente que eles estavam destinados a permanecer assim, juntos, mesmo que nenhum deles tivesse previsto isso lá atrás. E então chegou o dia em que tudo ganhou um significado ainda maior. Não porque algo extraordinário aconteceu, mas justamente porque foi um dia comum. Eles estavam fazendo o jantar, juntos, com as crianças correndo pela casa e espalhando risadas pelos corredores, quando Josh, do nada, comentou que não conseguia mais imaginar a vida dele antes da Melissa e das meninas. Ele disse isso sem intenção profunda, quase como um pensamento que escapou. Mas eu vi o impacto que teve nela. A Melissa parou por um instante, respirou fundo e sorriu daquele jeito sincero que ela só tinha com ele. Não houve emoção exagerada, não houve drama, só a consciência clara de que, naquele exato momento, eles estavam vivendo o tipo de vida que nunca imaginaram ter. Foi nessa hora que a Melissa encostou a cabeça no ombro do Josh, sem precisar pedir permissão, e ele segurou a cintura dela como se aquele gesto já fosse parte da rotina. As crianças os viram e não fizeram piada, não perguntaram nada, apenas sorriram, como se aquele quadro fosse o mais natural possível.
E foi aí que, sem precisar de palavras, ficou evidente que aquela família havia se consolidado completamente. O trauma dela, a solidão dele, o medo de ambos, tudo parecia distante, como se tivesse acontecido em outra vida. E eu percebi que, mesmo sem entender como encontraram tanta força, eles tinham conseguido transformar um encontro doloroso numa história de recomeço que mudaria todos para sempre.